Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Tiago, eu sou médico diarista da UTI cirúrgica do HCFM USP, sou médico intensivista e estou aqui para coordenar aí a nossa primeira sessão do Journal Club da UTI cirúrgica, que é uma iniciativa de assistentes daqui da UTI cirúrgica e da divisão da anestesia, para a gente retomar aí uma rotina de análise crítica de artigos científicos relevantes na área, a partir aí de uma análise crítica bem, sim, que seja ampla o suficiente para que as pessoas que não têm muito contato ainda com a metodologia científica comecem a se interessar, comecem a estudar mais. Nosso foco não é o trabalho em si, né? Nosso foco não é exatamente discutir o resultado desse trabalho ou outro, mas sim a parte mesmo metodológica. E aí a gente convidou nossa querida Roberta Vieira, que é doutora em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, anestesista dos transplantes lá no HCFM USP, e vai do transplante hepático, né, no HCFM USP, e que vai fazer essa primeira sessão conosco, né? Essa iniciativa, a iniciativa da UTI cirúrgica do HC, e que a gente pretende aí manter por algum tempo, mensalmente. Nossa ideia é que seja sempre aí na primeira quarta-feira do mês, né? Sempre na primeira quarta-feira do mês, a gente consiga manter uma periodicidade dessas nosso jornal club, nosso clube de revista, tá? Então, o professor Luiz Marcelo, que coordena nosso TI, ele não está aqui agora, então, na ausência dele, aí, vamos considerar iniciado nossos trabalhos, e eu passo a palavra para a nossa querida Roberta, para começar aí nosso primeiro Jornal Club. Obrigado, valeu, Robertinha. Obrigada, Tiago, pela introdução. Boa noite a todo mundo. Tem muita gente que eu conheço, mas tem gente que eu também não conheço. O que eu queria falar para vocês é que eu não sou professora, eu sou uma consumidora de ciência como todo mundo, então eu vou compartilhar um pouco o que eu sei, mas está longe de dizer que eu sei um montão. Então, a ideia é que a gente vai discutindo isso juntos e todo mundo vai sabendo cada vez mais. Vou compartilhar minha tela com vocês, meu e-mail, se alguém quiser trocar alguma ideia. Então, a primeira ideia que eu queria falar é essa, assim, é um conhecimento que a gente está construindo, a ideia é que a gente construa junto. Então, eu li esse trabalho, eu tentei puxar uns tópicos básicos de pesquisa clínica que eu achei mais relevantes para essa primeira conversa, né? Então, assim, eu sei que aqui a gente tem diferentes formações, a familiaridade com o assunto é diferente, mas a ideia é que nós possamos crescer juntos nesse conhecimento. Então, a ideia não é esgotar tema nenhum, a ideia também não é colocar esse assunto em relação aos outros trials que foram publicados, a ideia é mesmo discutir metodologia, tá? Então, eu propus essa análise crítica que eu compartilhei um pouco mais cedo com o Tiago, ela de forma alguma é embasada, isso é uma coisa que para mim, que eu vou compartilhar com vocês, mas cada um vai criar a sua própria análise. E, na verdade, tem um paper do JAMA meio antigo, isso aí se baseia um pouco nesse paper, mas é tão antigo que eu nem tenho muito a referência a mais, é lá final dos anos 90, é velho, quando é que eu me formei no pico da medicina baseada em evidência, então vem um pouco daí, mas algumas coisas eu fui acrescentando com o tempo, mas fiquem livres, é algo que eu propus para gerar o desenho desse journal, mas não é algo tão engessado assim. Então, a primeira coisa que eu geralmente avalio é a pergunta do trabalho. Então, assim, é um assunto relevante e eu tento colocar nesse formato picote que a gente já vai conversar. Outro segundo ponto, que para mim é o mais importante, é a validade interna. Eu tenho que ter certeza que a metodologia gerou dados que são fidedignos. Porque, às vezes, é fácil, assim, ninguém aqui é estatístico, eu também não. Então, às vezes é fácil enganar a gente. Então, a gente tem que dividir aquela metodologia como se eu fosse dissecar aquilo de uma forma que eu procure essas partes básicas e consiga ver se o resultado que o paper está apresentando e a conclusão que o autor está dando, ela realmente é fiel
ao que foi executado durante o trabalho. E a validade interna, eu tenho que avaliar, né, o desenho do estudo, eu tenho que avaliar a randomização, se houve ou não cegamento. Às vezes o autor fala, não, é um duplo cego, e na verdade não é, você vai ler e você fala, não é duplo cego. E são coisas que são muito importantes para a gente acreditar naquele resultado. E o financiamento, claro, né? Se eu estou pagando por um trabalho, talvez por um paper, talvez eu tenha interesses outros, se não ciência pura. A estatística faz parte dessa validade interna, eu acho que é um assunto que ninguém gosta. Eu até acho interessante, mas eu realmente não sei o quanto eu gostaria. Mas eu acho que todo mundo tem que saber um pouco o cálculo amostral, para a gente ter essa ideia de poder. Saber um básico dos testes, que eu acho que a gente vai conversar ao longo dos journals, e ter uma ideia sobre P e intervalo de confiança. Esse paper ele não trabalha com P, ele trabalhou com intervalo de confiança, bem legal para começar também. E daí, se você ficou com alguma dúvida, às vezes a metodologia ela não é explicada no paper final. Por exemplo, esse paper que a gente leu hoje, ele teve 2 papers antes explicando bem o protocolo. Então, às vezes, a gente tem que ir nessa suplementação para a gente entender melhor. E se tem dúvida, tem que olhar. E muitas vezes você vai ter que olhar mesmo. E daí a gente vai avaliar a validade externa. O que seria isso? Até que ponto esse trabalho ele tem a ver com a minha população que eu trabalho todo dia? Até que ponto aquele resultado ele me é útil? Até que ponto eu posso generalizar aquilo? E até que ponto eu posso aplicar aquilo? Mas eu só vou avaliar essa validade externa se esse paper tem validade interna. Então, a validade interna é fundamental. É por isso que eu vou passar mais tempo conversando sobre a validade interna. E uma coisa que eu gostaria de propor para os próximos papers é a gente sempre ler a metodologia criticamente, ter uma opinião. Aí depois a gente lê o que o autor falou, porque a discussão e a conclusão é a opinião do autor. Então é legal a gente confrontar o nosso achado com o achado do autor. Isso eu sempre faço, eu acho que é uma maneira da gente exercitar. Mas isso é uma sugestão, isso fique bem claro. Esse é o nosso paper, né? Eu acho que a gente eu começo sempre avaliando bem o abstract, porque é pequeno e a gente já consegue ter uma informação. Robertinha, só uma Oi. coisinha. Não está passando o teu PowerPoint. Teu slide ainda está no título, no Journal Club. Nossa. Aqui, não está ainda? Não está, não. Estranho. Veja aí. Agora passou. Se você quiser pôr em F5, talvez, Robertinha, apertar um F5 aí. Poxa, foi mal, gente. Não, eu sei que, como eu vi sua apresentação, sei que os tópicos que você estava falando estão no slide 3, né? Tá indo? Ainda não, ainda está no 2 dos bonequinhos. Eu acho que eu vou apresentar assim, então. Ele não está passando. Tá, então tudo bem. Quer passar até para o 3? Aperta primeiro, no 3 ali. Se você tirar o compartilhamento, começar a apresentar e depois botar para compartilhar, dá certo. Vou tentar. Bota em modo apresentação primeiro e depois compartilha. Perfeito. Tá bom. Então, descompartilha a tua tela. Eu descompartilho aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Compartilha para mim, então. Compartilhar para mim? Deixa eu ver. Não vou conseguir. É melhor você descompartilhar daí direto. Veja se... Isso, descompartilhou. Aí você já põe lá a apresentação e depois faz o que Vivian sugere. Mas aí eu não entro no compartilhamento. Calma, agora vai. Quer ver? Tenta de novo. Não consigo compartilhar. Eu estou compartilhando contigo. Você já pode compartilhar já. Quando você abrir o Zoom, daí você pode até sair da tela cheia, mas aí ele vai abrir 2 janelas, uma do PowerPoint e uma da compartilhação. Obrigada. Aí, ó. Ele voltou. Ele não tá aberto. Ele está no slide. Já. O primeiro? Ele está no primeiro slide. Mas assim, não tá em apresentação. Não, mas eu tô passando já. Você quer que eu tente por aqui, Roberta? Você me mandou, não foi? Ah, pronto. Aí agora foi. Estamos lá em análise crítica. Eu dou uma diminuída aqui, acho que dá certo.
Beleza, então Então, vamos lá. vai ficar um pouquinho mais feio, mas acho que dá para ler. Dá, tá dando para ver. Vou fechar o meu microfone. Aquilo que eu comentei com vocês, o que eu proponho, né? É assim, mas é pessoal, é sugestivo, mas são pontos que eu acho muito importantes para mim, né? Que é o que a gente trouxe hoje, né? Que eu começo sempre explicando o abstract. E esse paper, ele tinha 2 protocolos que são fundamentais para eu conseguir montar esse journal melhor. Porque no paper final, ele não tinha, o autor ele não deu tantos detalhes metodológicos como no protocolo. Os protocolos foram muito bem, eu achei muito bem escritos e muito claros. E aí a gente fala daquele, como eu falei, a primeira coisa que a gente avalia a pergunta é a relevância dessa pergunta, e a gente coloca nesse formato picote, né? Por que picote, né? O primeiro P o P é da população. Daí esse trabalho o autor estudou pacientes críticos que estavam internados em 53 UTIs na Austrália e na Nova Zelândia. Então foi muito cêntrico, né? A intervenção, ele avaliou essa solução de eletrólitos balanceada, não era critério do plantonista, e não tinha um número fixo, era um pouco assim pragmático até, eu achei, né, pessoal, mesmo, eu estou dando minha opinião, né? Então a intervenção era usar essa solução balanceada, e o controle era a solução salina, também a critério do plantonista. O desfecho, né, o Owen Outcome, o primário, que é o que é mais importante, né, a nossa análise de população, o cálculo amostral, ele é baseado no desfecho primário, e o desfecho primário desse trabalho foi morte por qualquer causa 90 dias após randomizar. Um desfecho duro, né, mas um desfecho clínico interessante, pouca interferência na análise, né, era categórico, né, morto sim ou não, né, mas, por outro lado, um desfecho também que não numericamente, a incidência é baixa, então, provavelmente você já olha de cara que vai precisar de um N grande. Os desfechos secundários, que são vários, né, são sempre exploratórios, porque o poder do trabalho não é calculado por esse desfecho secundário. Então, o mais importante para mim, para avaliar a validade interna, é sempre o desfecho primário. E o desfecho secundário, em 28 dias, indicação de diálise, creatinina média e máxima, após 5 dias, tempo de internação, tempo de ventilação mecânica, de droga vasoativa e uma análise de qualidade de vida. E o tempo era 90 dias, até 90 dias da admissão na UTI. Então, assim, eu achei que é sempre um assunto relevante, né? O estudo do eletrólise, da reposição volêmica, é sempre muito difícil metodologicamente, por isso que, infelizmente, a gente tem trabalhos grandes, mas muitas vezes com dificuldade de isolar o assunto, de fechar o assunto. É um assunto novo, mas não é inédito, mas sem dúvida novo. No meio desse trial, tiveram outros trials, inclusive um trial brasileiro, que é o BASICS. Então, eles tiveram esse, não é um problema, mas não é algo tão legal. E eu achei que é bem ético, porque assim, ele não usou placebo, ele deu uma solução que a gente não consegue, a gente não tem na literatura que a solução salina é pior, embora hoje as pessoas estejam preferindo a solução balanceada. Eu não tenho um desfecho, eu não tenho uma evidência na literatura que proíba a solução salina na população que ele escolheu estudar. Então, eu achei o trabalho ético. Isso só analisando no abstract mesmo. Daí a gente começa a avaliar a validade interna, que eu acho muito importante. E daí vem o desenho do estudo, né? O desenho do estudo é um desenho paralelo, que é um desenho bastante usado, ou seja, tinha um braço que recebeu solução salina, que era o controle, e um braço que recebeu a solução balanceada, que era a intervenção. Ele foi multicêntrico, que é legal, que a gente consegue avaliar diferentes populações com diferentes práticas médicas nas diferentes UTIs. É um modelo que a gente vê bastante, um modelo versátil, a gente consegue responder a diferentes questões usando esse modelo. Esse trabalho é uma fase 4, e o que eu acho mais interessante do modelo paralelo é que ele pode ser usado numa meta-análise. E isso aconteceu, até selecionei aqui para a gente. A ideia é juntar os dados desse trabalho com o BASICS. Então, você vai acabar tendo um N muito maior para avaliar esses desfechos de uma maneira mais clara.
na verdade, os dois trabalhos, né, os dois trials foram pensados para diminuir o homogêneo na análise da meta-análise, que eu achei também bem interessante. E para avaliar hidratação, com certeza o estudo paralelo ele é bem melhor que o crossover. O crossover seria como? Primeiro, eu vou randomizar o paciente, primeiro eu vou randomizar a ordem. Então, o paciente primeiro vai receber salina, depois solução balanceada. E depois esse paciente inverte. E aí essa ordem eu determino na randomização, mas um mesmo paciente vai receber os dois fluidos. E eu preciso fazer um intervalo que eu elimine do organismo esse tratamento anterior. E com o fluido de hidratação, isso seria impossível de avaliar. Então, assim, o desenho paralelo, na minha opinião, está perfeito, prático, e foi o que ele escolheu. Que a maioria das pessoas escolhe pela possibilidade da meta-análise também. E a randomização, aí vem um assunto que eu acho que as pessoas têm menos talvez, eu não tinha tanta informação assim, é uma coisa que eu venho mais familiarizada de uns anos para cá. A randomização, eu acho que é o aspecto metodológico mais importante, na minha opinião. O que é a randomização? É eu ter certeza que o paciente ele tem entrado no grupo intervenção ou no grupo controle, isso não teve ninguém se intrometeu nesse caminho. É totalmente aleatório. Então, existem várias maneiras de fazer isso com diferentes formas. Como o nosso autor fez, o autor desse paper fez, ele utilizou um website, ou seja, é uma maneira de você deixar disponível essa randomização o tempo inteiro. Você limita o acesso da randomização a poucas pessoas do trabalho, ou seja, o médico que vai estar lá recrutando, avaliando os pacientes, ele não vai ter acesso a essa randomização. Qual a técnica que ele usou para randomizar? Ele usou blocos permutáveis de diferentes tamanhos. Então, ele tinha uma lista desses pacientes, e daí ele dividia, vamos dar um exemplo, em blocos de 4 e de 6 pacientes, de 6 pessoas na pesquisa. Por que essa preocupação? Porque a pessoa o médico que está lá cuidando do doente, ele não vai conseguir saber quem é o próximo, ele não consegue adivinhar que grupo está o paciente. Então, isso é muito importante. Então, é muito importante que essa escolha de qual doente recebe qual intervenção seja aleatória, e é muito importante que esse segredo fique mantido. Isso é fundamental para a gente ter certeza que o trabalho foi bem conduzido, que não houve nenhuma interferência. Às vezes, o pesquisador, o médico, ele interfere por muitos motivos, inconsciente às vezes, porque eu acho que o meu doente vai se beneficiar se ele entrar no grupo de tratamento. Então, o pesquisador ele tem que criar barreiras para que isso não aconteça, para que isso seja realmente intocável. E eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que houve esse cuidado, né? E ele optou por estratificar por centro, ou seja, às vezes os trabalhos, eles, na hora de randomizar, eles se estratificam ou por gravidade da doença, por exemplo. O mais comum é estratificar por gravidade da doença e por centro. O perigo, por exemplo, esse trabalho tinha 53 centros. Então, quanto mais camadas eu faço de estratificação, maior é o meu N. Ele optou por estratificar por uma variável. Então, isso, com N de 5.000, isso não foi um problema. Mas isso é de tomar cuidado, porque isso às vezes interfere no cálculo de amostra. Mas ele resolveu estratificar por centro, que é usual, e variável de confusão, por que está aqui questionando? Porque a randomização, se eu tenho uma variável de confusão óbvia, eu tenho que incluir na estratificação. O problema é que nem sempre eu consigo saber disso muito antes. O ideal é claro que eu consiga prever tudo, mas nem sempre eu consigo. Então, se eu acho que tem algo que pode interferir entre uma intervenção e meu desfecho, eu tenho que estratificar. E o objetivo disso é o que chama em inglês allocation concealment, que é isso, é manter esse segredo. Eu não saber se esse meu paciente ele está no grupo controle ou no grupo intervenção. E para eu conseguir fazer isso com sucesso, eu preciso de uma técnica de randomização com sucesso. Então, aqui, e como é que a gente checa se essa randomização teve sucesso? É pela tabela 1. É quando eu avalio os grupos. Eu tenho que ver se os grupos, eles são
equiparáveis. Ou seja, porque no trabalho observacional, por exemplo, é muito comum que um grupo tenha doentes diferentes do outro, porque a maneira que eu estou tratando o dado, a metodologia é diferente. Aqui, no trabalho randomizado, né, no estudo clínico, se eu randomizei direitinho, os meus 2 grupos vão ser parecidos. E de 2 formas, né? Como o autor usou uma randomização em bloco, eu consigo que o número dos grupos seja parecido, ou seja, no meu grupo de intervenção eu tenho 2.515 pacientes. No meu grupo salina, eu tenho 2.522, uma diferença de 7 doentes. É uma diferença pequena, se você for pensar. Então, assim, eu achei que a randomização teve sucesso no sentido de número. Por que não foi exatamente igual como eu esperaria por uma randomização no bloco? Porque o trial ele foi terminado antes do que ele deveria. Então, quando eu estou usando uma randomização em bloco e o trial termina antes, isso é um risco que eu corro. Mas, de forma alguma, eu acho que isso prejudicou o trabalho. E quando eu avalio aqui idade, sexo, da onde o paciente estava quando internou na UTI, o tipo de terapia de ventilação mecânica, a gravidade definida pela Apache, a hemodiálise, o tempo que ficou na UTI até o paciente ser randomizado, ou seja, até o paciente entrar no trabalho, é tudo muito parecido. E quem consegue fazer esse feito é a randomização. Então, ele randomizou de 2 formas. Por randomizar em bloco, ele consegue que os grupos sejam semelhantes numericamente, e por estratificar, ele consegue igualar os grupos de acordo com uma variável. No caso dele, ele igualou os grupos com a variável que é o centro, né, que tinham 53 UTIs, e isso ele randomizou por essa variável. Ele poderia ter escolhido, por exemplo, gravidade, se ele resolvesse estudar a gravidade, mas ele não resolveu. E aqui eu consigo ver que os grupos são semelhantes. E o grande genial da randomização, assim, que eu acho que é o ponto mais importante, é porque eu não só garanto que os grupos são semelhantes nas variáveis que eu escolhi estudar, que estão aqui na tabela 1, mas também naquelas variáveis que eu não conheço. Porque o paciente que entrou no grupo de intervenção, ele entrou aleatoriamente, ele poderia estar no salino. E se eu garanto esse aleatório, e eu garanto que ninguém sabe disso, é uma randomização bem feita. E esse allocation concealment, esse segredo de que grupo o paciente está, ele vai ser mantido no cegamento, naquele duplo cego, single cego, não sei como é engraçado falar em português, né? Esse cegamento nada mais é do que a manutenção desse allocation concealment depois do trabalho. Embora todos os papers chegam e falam, é duplo cego, nem sempre é. A gente tem que ler de que maneira esse cegamento foi feito. E isso é descrito no protocolo. E isso dá muito trabalho, né? Esse trabalho ele descreve como duplo cego, mas quando você vai na base de dados do Clinical Trial americano, ele define como se fosse 4 vezes cego. É difícil, não sei como fala isso em português, acho que é estranho. Quádruplo cego, não sei. Por quê? Porque ele também cegou a análise de dados. E como foi o cegamento desse trabalho? Ele fala, isso foi muito interessante, assim, que ele usou o plasma light, que ele poderia ter usado o ringer lactato. Por que ele usou o plasma light? Porque a Baxter, ela fornece o plasma light e a solução salina. E para ele cegar, ele tinha que ter bolsas de solução de hidratação exatamente iguais. Então, ele tem que usar o mesmo fabricante para conseguir isso. E por isso que a Baxter entra no trabalho, que a Baxter tem uma sede na Austrália, e foi por isso que foi feita a escolha. E a análise estatística também foi cegada. Então, assim, eu acho que na descrição do protocolo houve um cuidado na maneira que foi feito esse protocolo. E o financiamento existe, sempre vai existir, existiu nesse trabalho, e eu achei que foi bastante transparente a maneira que o autor descreveu esse financiamento. Eu realmente não achei que isso interferiu na evolução, mas isso é a minha opinião. Né? Cada um tem a sua, e o journal é para a gente combinar, para a gente debater as diferentes visões. Né? Eu achei que foi lícita e foi transparente. E aí a gente já começa a entrar na estatística, que também é uma parte da validade interna. E aí vem aonde, na minha opinião, infelizmente, o trial, que deve ter custado $milhões, na minha opinião, ele não deu muito certo. E eu vou explicar para vocês o que eu percebi.
O cálculo amostral, a gente tem que fazer, ele parece difícil, mas a gente tem que embasar esse cálculo. Então, o que a gente pensa na hora que vai fazer esse cálculo da amostra do nosso trabalho? Que, na verdade, a gente está falando em dinheiro, em recrutamento, que são etapas que custam caro e custam tempo. Então, esse trabalho, ele trabalhou com um poder de 90%, que é bastante. Geralmente, os papers podem começar a trabalhar a partir de 80%. Ele botou a significância, né, o alfa, em 0,05, que todo mundo põe, né? Esse é o mais usual, clinicamente. E aí tem duas variáveis que eu tenho que prever antes do trabalho começar. Uma é a magnitude do efeito e a outra é a variabilidade do efeito. Ou seja, como isso? Como eu vou te falar essa magnitude do efeito? Enquanto eu acho que da solução salina vai diminuir o risco do paciente morrer. E como ele se baseou nisso? Ele pega um trabalho prévio, que tem, ele fala aqui, a maior database que ele tinha, indica uma possibilidade de redução absoluta de 3,2%. Eu achei bastante. E ele tentou ser conservador no primeiro cálculo. Ele, embora tenha essa base, ele usou a literatura para embasar esse cálculo, ele resolveu trabalhar acho que com 2,9%. Ou seja, quanto menor é o efeito que eu quero perceber, que eu quero detectar, maior é o número de pacientes, de pessoas eu preciso estudar. Então, se eu acho que, eu resolvo falar, vai ter uma diferença de efeito muito grande, eu vou precisar de uma amostra pequena, mas eu preciso embasar essa magnitude de efeito em alguma coisa. Então, assim, ele também, na verdade, a magnitude de efeito é essa redução do risco relativo aqui, que ele usou desse estudo PLUS. Esse estudo PLUS é um estudo deles e acabou funcionando como um piloto. Tá? Então, assim, ele aqui, nesse trabalho especificamente, eu sei que quando você lê a estatística, ele é meio confuso. Eu tentei trabalhar com um pedaço da análise dele, que tem umas coisas ali bem complexas. Ele avalia duas coisas. Ele pega um estudo que é o Nice Sugar, e ele usa a mortalidade do Nice Sugar. A mortalidade do Nice Sugar foi 24%. E como esse estudo é mais antigo, ele acha assim, com o tempo o cuidado médico ficou melhor, eu vou ter vamos dizer que em uma década o melhor cuidado diminui em 2% essa mortalidade. Então, ele previu que a mortalidade ia ser 23% do grupo controle. Isso é a frequência do desfecho, que seria a variabilidade. Se eu tivesse com uma variável, porque lembra, a mortalidade é uma variável categórica, binária, mas se eu estivesse trabalhando com uma variável numérica, né? Esqueci o nome. Você ia ter que trabalhar com um desvio padrão ou com um intervalo de confiança. Isso você vai buscar na literatura mesmo, que foi o que ele fez. O que eu achei muito legal do protocolo é que ele explicou. Então, ele usou o poder de 90, o alfa de 0,05, estimou a magnitude do evento com risco relativo, ou seja, se eu usar a solução balanceada, eu vou diminuir o risco de morte em 12%. E ele previu uma perda de follow-up de 2%. Eu achei que nesse primeiro cálculo ele foi bastante conservador. E isso dava 8.800 pacientes. Então, ele, a princípio, lá, quando ele escreveu esse trabalho, ele falou, vou fazer com 8.800 pacientes. E aí veio o problema, né? A gente começou a recrutar, ele começou a recrutar, veio a pandemia, tudo ficou mais difícil, o dinheiro sumiu, só tinha dinheiro para quem ia fazer pesquisa em Covid, ele não podia usar os pacientes de Covid, provavelmente, imagino eu, porque são pacientes pneumopatas, né? Eu não posso liberar o volume assim. E aí ele começou a perceber que ele não estava recrutando gente como ele queria. E lá em dezembro, eles pararam e fizeram uma estimativa. Ou seja, em dezembro, eles perceberam, na verdade, eles fizeram uma análise que eu achei bem interessante, mas eu não vou conversar aqui, uma análise de futilidade. Mas eu acho que depois eu vou mostrar a conta para vocês vão ver que realmente não precisava nem dessa análise. Então, eles tinham, em 31 de dezembro de 2020, ou seja, já tinham uns 3 anos de trial aí, quase, eles faltavam 3.000 para completar a população que eles queriam. Então, eles viram, na verdade, eles estavam muito longe, então eles falaram, não vamos até 8.000, vamos até 5.000, e ao invés de a gente pegar uma diferença lá, que a gente tinha pensado em 2,9, a gente vai trabalhar com uma diferença maior. Uma diferença maior, lembra? Eu preciso de menos pessoas. E a gente mantém o poder.
Essa foi a ideia dele. Só que no final não foi isso que aconteceu, né? Ele acabou com esses 5.000 pacientes, lembra? 2.500 mais ou menos em cada um. Só que, peraí, desculpa a bagunça, vou botar aqui. Esse está no lugar errado. Peraí. Isso. Só que desses 2.500 pacientes em cada grupo, qual foi a diferença de desfecho que ele percebeu? 0,15. Então, ele tinha pensado em fazer 3,8. Ele começou querendo fazer 2,9. Ele terminou com 0,15. Se você pegar, isso aqui é não sei se vocês conhecem, mas parece que você está fazendo uma coisa muito complexa, né? Uma análise pós-hoc de poder, mas, na verdade, se você colocar esse Clinic Calc no Google, é como se fosse uma calculadora, não é um cálculo perfeito, é uma estimativa. Então, primeiro eu fiz assim, não, vamos pegar os dados dele e vamos ver qual é a população que eu precisaria. Olha a população que eu precisaria para realmente ter poder para detectar essa diferença. Ou seja, a diferença é tão pequena que eu precisaria de uma quantidade de pessoas absurda. Isso aqui eu ia gastar milhões de dólares. E será que essa diferença também ia ter significado clínico? Daí tudo bem, daí você já vê que talvez esse trabalho, essa linha, essa pergunta, não ia ser respondida dessa forma, não com esse desenho. Daí a gente faz uma análise, eu fiz uma análise pós-hoc de poder. Ou seja, eu vi a população que ele tinha com a diferença que ele encontrou. Porque a diferença que ele encontrou foi muito, muito menor do que a diferença que ele achava que ele ia encontrar. Ou seja, do 90% de poder que ele gostaria, ele terminou com menos de 4% de poder. E o que isso é importante? Isso é importante porque eu tenho um paper, um estudo, que deu um resultado negativo, ou seja, o paper mostrou, no final, que o quê? Que a mortalidade em 90 dias foi igual. Mas o que esse paper teve? Esse paper não teve poder. Então, assim, será que foi ou eu não recrutei pessoas suficientes? Eu poderia, talvez, será que o desfecho foi bom? Será que é esse o desfecho que eu queria estudar? Então, infelizmente, isso é um problema grave de validade interna do meu paper. Então, assim, isso já é um problema sério. Então, isso já é aquela primeira coisa que já é me desanimar um pouco de continuar, honestamente. Mas nós vamos continuar, porque a gente está fazendo de ouro. E daí a gente avalia as coisas que ele fez muito bem. O autor foi brilhante. Ele fez uma análise que foi intention to treat. Que significa isso? Todo mundo que o autor randomizou, ele incluiu na análise. Não importa se ele perdeu o follow-up ou não, ele incluiu. Isso é legal porque eu puxo sempre. Por que isso é bom? Isso é bom porque eu mantenho o poder do meu cálculo, mas, por outro lado, também, isso também é uma análise, a grande vantagem disso, na minha opinião, também é que você é um cálculo mais conservador, porque eu vou tender a puxar para a igualdade. Mas, no fundo, isso mimetiza a minha realidade clínica, porque nem sempre é o doente que vai usar o tratamento direito, às vezes ele vai desistir do tratamento no caminho, ou não vai tomar direito a medicação. Então, a intention to treat é uma maneira é uma maneira mais real e algo que é preconizado. O desfecho primário, né? Como ele analisou esse desfecho primário, que foi a mortalidade? Ele analisou de duas formas, né? Uma forma a gente olhou naquela tabela, que ele avalia de uma forma não ajustada, que ele fez o Q-quadrado, que é um teste que foi certinho, que usou mortalidade, como eu falei já, como uma variável categórica, né, uma variável nominal, porque é morto, sim ou não, não tem número aí, né? É um nome, né? Sim ou não. E quando você tem isso, você avalia com Q-quadrado. E, além disso, ele fez uma análise que é o tempo de sobrevida, que é uma análise que acho que é melhor a gente até discutir no segundo tempo, que a gente avalia na curva de Kaplan-Meier e a gente avalia as curvas com o Log Rank Test, que é um teste estatístico que foi o que ele fez. Ou seja, ele quis avaliar o evento, que foi morte, em relação com o tempo entre os grupos, que também não teve diferença absolutamente nenhuma, como a gente vê no próximo slide. As curvas são absolutamente idênticas. Então, a gente tem um hazard ratio, que é um risco do desfecho, é igual, né? É até difícil analisar uma imagem que é tão igual. E quando você coloca aqui no odds ratio, tudo cruza 1. Aí você olha, pô, não tem P agora, né? A gente é viciado no P, o P ajuda a gente foi criado no P. Mas como você pode aqui ver no coeficiente no intervalo de confiança, a gente consegue ver que todos cruzam 1, o não efeito.
Então, isso aqui, mais uma vez, também foi um resultado negativo. Mas, como a gente viu, teve um poder de detecção muito baixo, né? Então, esse trabalho, ele apresentou os trabalhos não como P, que é o mais usual, mas como intervalo de confiança. E ele respeitou, sim, os assumptions dos testes, né, as suposições. Ele usou Q quadrado para uma variável nominal, perfeito, né, porque a gente tem que fazer essas análises que a gente vai fazer nos próximos trabalhos. Desculpa. A análise estatística, ele incluiu os dados faltantes, ele foi claro com isso, ele mostrou a forma que ele analisou, que foi o melhor cenário e o pior cenário, e todas as análises foram exatamente iguais, né? Eu acho que tudo se explica pelo poder, né? E a validade externa aqui, eu nem entrei muito, ele explica como ele, da onde veio esse critério, o critério de inclusão e de exclusão, que é incrível, mas para eu pensar na validade externa, eu tenho que ter validade interna. E, na minha opinião, infelizmente, a validade interna ela pecou, né? E aí, isso é o que eu avaliei. E o que o autor falou, né? O que ele discute, né? Ele discute que o trial dele, o estudo dele foi em 2 países, foi randomizado, ele comparou a solução balanceada com a salina e avaliou um paciente de terapia intensiva e não apresentou alteração de mortalidade em 90 dias. Esse é o início da discussão dele, é perfeito. Ele dá o resultado do desfecho primário dele, que é assim que se começa uma discussão perfeita. E ele também fala as limitações do trabalho dele, que é algo que se tem que fazer, e ele também é perfeito. Ele mostra que que a limitação foi a redução ele teve uma dificuldade de recrutamento, e com isso ele terminou com uma população abaixo, com uma amostra menor do que ele gostaria, né? Mas aí ele faz essa análise de futilidade para justificar que mesmo ele não tendo o poder que ele queria, não vale a pena continuar, é isso aí. E o que ele conclui, né? Então, a conclusão, eu achei uma conclusão honesta, né? Ele fala que não teve evidência para avaliar, para detectar o desfecho primário, e ele escolhe um desfecho secundário aí, que foi a lesão renal aguda, e ele fala que não teve diferença. Você vê que ele não fala que ele não teve poder, né? E uma outra coisa que a gente tem que avaliar quando a gente está escrevendo um paper, você está fazendo sua tese, para o trabalho clínico tem o consort, né? Que eu fui checando um por um, eu não vou passar por um agora, senão vocês me matam, mas ele relatou direitinho todos os pontos metodológicos importantes, né? A única coisa que eu não fiquei muito feliz, mas que ele fez, eu só fui um pouco chata, é que eu não achei que eu conseguiria replicar a maneira com que ele fez esse volume, porque eu achei que foi uma coisa muito solta, foi quase um pragmático, assim. E eu achei que houve contaminação, né? Mas isso é bem comum também quando se estuda fluido. E o resto ele analisou direito. Eu achei que foi perfeito, ele relatou tudo, como eu já falei, só que realmente o estudo não teve poder. Análise de subgrupos, geralmente, quando a gente é feito, ele fez isso direitinho. Ele escolheu o subgrupo antes, isso é perfeito. Só que, assim, se ele não teve nem poder para análise primária, quem dirá para o subgrupo? E, geralmente, a análise de subgrupo não tem poder. Ela é bom para a gente ser, assim, para a gente ter ideias, mas não para ser, isso, é verdade. Até porque um trial não gera verdade absoluta, né? E aqui, uma coisa para vocês saberem que existe, a gente está começando a conversar, são escalas de qualidade, tá? Se você seguir aqui essa escala aqui, você vai ver que a Merckx, você vai ver que o trial tem excelente qualidade metodológica. Mas você vê que tem excelente qualidade metodológica, mas não quer dizer que não tem falha, né? E alguns pontos assim que eu levantei para a gente discutir, se é que dá tempo, o que eu pensei, assim, que eu acho que está cedo para a gente ter essa discussão, eu só vou comentar. Ele randomizou quando o paciente chegou na UTI. O que isso aconteceu? Aconteceu que o paciente, antes de chegar na UTI, seja no pronto-socorro, seja no centro cirúrgico, ele recebeu uma quantidade grande de fluido. O que aconteceu é que o grupo da solução balanceada foi bastante contaminado pela solução salina. Ele propõe uma análise extremamente complexa, que depois eu fui pesquisar, é uma análise que usa mesmo quando há contaminação, mas eu realmente não tenho familiaridade, mas é lícita, está correta. E a única coisa que eu faria diferente se eu estivesse lá participando desse conjunto de pesquisadores era randomizar na admissão. Não sei se isso é viável, pode não ser, mas eu acho que randomizar na UTI pode não ter sido uma coisa muito inteligente no final. E para estudar fluido, né, eu fico me questionando se o trial
uma boa ferramenta, porque quando você pega os trabalhos, é que eu gosto desse assunto, né, já um pouco fugindo, mas quando você pega os modelos animais de fluido, o resultado é muito expressivo, então às vezes eu fico pensando, será que o volume de fluido que a gente trabalha hoje é suficiente para ver essa diferença? Outra coisa também, eu achei que ele usou mortalidade, é um desfecho clínico, mas eu não sei se ele quis ver, no fundo, o efeito colateral da salina. Né? Eu fiquei nessa dúvida, será que ele não quer ver segurança da salina e ele usou mortalidade? Ou seja, será que a salina é insegura a ponto do paciente morrer mais e por isso ele escolheu um desfecho tão ambicioso? Né? Será que você dando um volume de fluido diluindo em 3 dias vai fazer tanta diferença assim para você detectar com aquela diferença que ele propôs na análise amostral? Eu achei um pouco ambiciosa. E eu fico me questionando, será que é esse caminho? Porque quantos bilhões, eu dei uma lida na internet, que se ele continuasse esse trabalho, seriam mais 3 bilhões de dólares. Eu nem sei quanto custou até antes, mas eu achei impressionante. E ele excluiu trauma craniano, né, que é algo que também poderia ser discutível. Mas, bem, gente, não sei se foi muito pesado. Desculpa se foi. Eu tentei limpar o máximo que eu achei, mas não sei o que vocês acharam. Robertinha, foi sensacional. E assim, eu e Vivian estamos um pouco nervosos porque você levou muito sarrafo, não foi, Vivian? Da qualidade da análise para a gente ter um desafio muito grande para os próximos. Foi sensacional. Então, pessoal, vamos abrir então para intervenções, questões, perguntas. A ideia agora é a gente trocar. Então, quem quiser, o microfone está franqueado aí para vocês, podem ficar à vontade. Já que ninguém se... Vocês teriam incluído o trauma nesse trabalho? Ou não? Vivian, deixa a Vivian falar. Agora, vai lá, Vi. Para a gente, às vezes, os termos são claros. Vivian, teu áudio está bem baixinho. Está me ouvindo melhor? Está bem baixo ainda teu áudio. Deixa eu tentar tirar do fone, peraí. Tenta aí. Agora está me ouvindo? Um pouco melhor. Ainda está baixo, mas está um pouco melhor. O meu celular é baixo. Opa, não, melhorou. Dizer... É que eu estou falando bem perto. Se alguém tem dúvida conceitual, assim, para não ter vergonha de perguntar, porque às vezes para a gente está falando de, sei lá, de effect size, de cálculo amostral, e para a gente parece que está fazendo sentido, mas para quem não está acostumado, não parece, assim. Acho que quando a gente fala de estimativa de efeito, cálculo amostral para mim é a coisa mais difícil de estatística, assim. E quando a gente fala de efeito estimado, e a Roberta bateu bastante nessa tecla, né, de que eles estimaram um efeito que talvez não tenha sido bem estimado. E acho que foi o maior erro do cálculo amostral, e por isso que eles acabaram sem poder. Para a gente faz sentido, mas se alguém tiver dúvida, a gente, sei lá, volta nesse assunto, né? Acho que esse é a grande questão desse trabalho. Acho que, assim, a primeira coisa é que é um tema já meio esgotado, assim, salina, né? Tem muito estudo, e tem muito estudo grande, e não é, tipo, para mim não é o artigo mais interessante do mundo, mas eu acho que é um trabalho muito bem desenhado, e é um trabalho muito interessante para a gente discutir metodologia, porque para discutir salina e solução balanceada, acho que a gente já deu uma esgotada, mas achei que foi um trabalho muito bom para a gente começar essa discussão. Seguimos abertos. João abriu o microfone. Pode falar, João. Eu queria saber o seguinte, baseado nessa questão do desenho do estudo aí, o estudo no cálculo aí para a Roberta, se fosse um cálculo de não inferioridade, só para a gente poder saber aí essas questões, porque eu tenho a impressão que esse cálculo foi tentando beneficiar a solução balanceada, né? Por isso que foi calculado desse jeito. Mas se fosse um cálculo de não inferioridade, como é que você acha que teria que ser aplicado esse estudo aí? Queria que a Roberta comentasse um pouco disso. Engraçado que você tocou num assunto que foi a primeira coisa que eu pensei. Do tipo, que eu achei assim, eu achei legal ele desenhar pensando com basics,
Eu acho que a gente evoluindo, eu acho que seria interessante pensar nessa metodologia. Eu acho que o não inferioridade, eu acho que era um caminho, mas se eu fosse fazer, né, não teria usado mortalidade. Eu acho que mortalidade em 90 dias, se você for pensar assim, eu fico pensando, a gente faz cada vez menos volume. Ele fez volume, ele usou o critério dele, era estar 2 noites na UTI. E se você olha os volumes para aquele período de tempo, e teve uma contaminação absurda. Então, acho que assim, eu acho que aquilo é igual. Não vou dizer que os grupos foram iguais, mas eu acho muito difícil você detectar, por causa desse tratamento tão multifatorial, você detectar aquela diferença de mortalidade. Eu acho que ele pensou em mortalidade como esse efeito colateral da salina. Eu não sei, eu fiz essa leitura. Mas eu acho que mortalidade não eu acho Ô, Roberto, que... Roberto, eu vi que você comentou lá que ele usou qual o estudo de sepse para esse cálculo? É isso que eu achei esquisito. Não foi, acho que não foi de sepse, não. O NICE, não é o NICE Sugar, eu acho. Não é o NICE. Ah, tá. Né? Mas aí ele usou esse estudo para se basear no risco que foi calculado. Foi isso, né? Não, ele pegou o NICE Sugar para calcular meio que a mortalidade. E ele diminuiu 2% a mortalidade do NICE Sugar, que era um trial mais antigo. Para o efeito, né, o risco relativo, ele pegou de um trial que foi o Split, que foi um trial que é deles. Ah, tá. E que eles fizeram, acabou funcionando como um piloto, mas ele tinha um outro desenho, era um cluster crossover. Ele fazia um crossover nas UTIs, o que eu achei que não tinha cegamento. Eu dei uma olhada, mas eu não avaliei profundamente esse split. Mas pelo que eu olhei assim, eu achei que ele não podia muito ter usado o split como piloto, porque é um outro desenho. E eu acho que, assim, pensa bem, você ficar fazendo 3 dias de volume, você vai diminuir em 4% a mortalidade? Eu não acho que uma solução de hidratação é tão fantástica assim. Não sei, eu não sou eu sou anestesista. Não, Mas... exatamente isso que é a grande dúvida, né? Que eu fiquei pensando do jeito que ele fez o cálculo, né? O cálculo é o jeito mais complexo, da onde que ele tirou esses 4% de redução de morte, né? A proposta é essa história da não inferioridade aí, porque eu achei esquisito essa questão. E pegou um estudo para... Mesmo o split, o estudo ele foi negativo, ele não deu diferença de mortalidade. Então, não entendi direito, não. Mas interessante. Eu achei impressionante alguém ter pago esse estudo, que foi tão caro. É meio confuso ali. Mas ele não fala nada de não inferioridade, não. Eu fiquei com isso também na cabeça, mas não... Eu fiquei pensando, se ele fizesse quantidade, acho que ele quis mesmo era entrar na meta-análise. Não sei, eu fiquei com essa impressão também. Acho que se ele fizesse na inferioridade, ia ser mais complicado. Tá? Não sei também. Então, achei. Robertinho, eu tenho um pitaco em relação a essa questão da não inferioridade, só para organizar aqui a ordem que já temos inscritos e perguntas no chat, tá? Eu tinha levantado a mão, aí depois eu parto para a pergunta que a Márcia deixou ali, depois Vivian, tá? Em relação, até dialogando com isso daí, João e Roberta, por que eles não fizeram margem de não inferioridade? Eu acho que primeiro tem um objetivo econômico em relação à questão da solução balanceada, que é por isso que alguém pagou esse estudo, e depois porque, assim, a salina, você tinha estudos anteriores, o SMART, ele acabou mostrando uma diferença, né, no desfecho composto de disfunção renal, em relação, por conta, qual era o grande medo da salina, de você dar tanta salina? Era a disfunção renal, acidose hiperclorêmica. Então, assim, a questão da solução balanceada, ela tenta entrar no mercado como uma alternativa a essa questão. Só que o split, depois que vocês falaram também, o split foi em 2015, né? O split, ele não teve diferença no outcome de desfecho de mortalidade e também de injúria renal, mas o SMART, ele teve um pouco. Então, assim, você tem vamos dizer, essa dúvida que acaba pairando por aí, então por isso que a gente teve mais trial em relação, teve o Basics depois e depois agora com o Plus. Então, acho que assim, a questão da margem de não inferioridade, eu acho que ela está um pouco respondida dentro desse esquema. Se você coloca uma margem de inferioridade, o cara vai testar, vou testar minha solução nova
da Baxter, né? E assim, eu achei bem interessante quando você justificou, que eu não fui tão a fundo, Roberta, de dizer assim, bom, peraí, e no protocolo, disse, por que os caras não usaram o Ringer e usaram o Plasma Lite? O Plasma Lite primeiro é mais caro, segundo é a Baxter que produz. E aí, Na verdade, eu sou a louca do podcast. Tem um negócio que vocês são da Critical Care, tem que chamar Critical Care Reviews. E eles os caras que fizeram o trial, eles tinham feito um podcast, que eu não me liguei na hora legal. do trabalho. Eu falei, cara, eu vi esse podcast. Aí eu fui levantar e o cara que desenhou, aí ele fala, cara, a gente fez Plasma Lite por um motivo, que a Baxter produz, que eu não poderia pegar 2 pessoas para distribuir uma bag fechada para 53 UTIs. Eu falei, pô, pode crer. Faz todo sentido, né? Faz sentido. E assim, como faz. Por isso, essa é a grande questão. Se a gente pensa racionalmente do ponto de vista científico, valia a pena a gente comparar fluidos, né? Se a gente tivesse aí um instituto que financiasse, se a gente quisesse, de fato, se essa fosse uma grande pergunta a ser respondida hoje, a gente faria todo sentido dizer assim, não, peraí, por que a gente não faz um trial de não inferioridade? Entendeu? Porque, assim, se a gente faz, inclusive comparando com ringue lactato, não necessariamente com a solução totalmente balanceada. Porque quando você desenha um estudo de não inferioridade, pessoal, isso aí até falando do ponto de vista de metodologia, um estudo de não inferioridade, ele pode ser superior. Ele pode provar que aquela sua intervenção é superior ao seu controle. Um estudo de não inferioridade, ele não vai simplesmente se acomodar dentro da margem de não inferioridade. Porque a margem de não inferioridade a gente considera que é uma margem em que ele é estatisticamente menos poderoso do que o controle, que ele pode até ser estatisticamente menos poderoso, mas do ponto de vista clínico, isso não é significante o suficiente para que a gente diga que eles são diferentes do ponto de vista clínico. Só que do ponto de vista estatístico, essa margem de não inferioridade, ela diz isso para a gente. Então, assim, caberia, mas não acho que seria o interesse, né, do ponto de vista econômico até em relação a isso. Eu queria só comentar em relação à contaminação, Robertinha, que tu falou que eu achei que foi bem interessante, assim, a questão da contaminação. Eu separei aqui a questão da contaminação pelos outros fluidos, né? Então, se você for ver, por exemplo, os 2 grupos foram contaminados, né? Inclusive porque o grupo do Plasma Lite, vamos chamar pelo nome, né? O grupo do Plasma Lite, eles receberam 10%, por exemplo, de outras soluções, sendo 6,8% de albumina e 1,7% de salina, por exemplo, entendeu? E o grupo da salina, ele recebeu 7,3% de albumina e 1,9% de Plasma Lite, inclusive. Então, assim, você acabou tendo contaminação, de certa forma, dos 2 grupos também. Eu concordo contigo que uma forma de tentar minimizar essa quantidade seria tentar, assim, ó, randomizou o cara na admissão, esse paciente aqui é o paciente do grupo intervenção, esse aqui é o grupo controle. De fato, é uma coisa que talvez seja difícil, seja pouco feasible para frente, né, seja um pouco execuível, né, assim, para frente no decorrer do trial. Mas eu achei que foi bem perspicaz essa tua observação. Então, só para a gente organizar aqui, a próxima agora, vou ler a pergunta da Roberta, da Márcia, e aí depois a gente passa para a Vivian, que levantou a mão, tá? Eu vou baixar minha mão aqui. Então, vou ler a pergunta da Márcia para a Roberta. A pergunta da Márcia: 1, os pacientes eram clínicos cirúrgicos ou mistos? 2, qual a categoria dos hospitais onde foi realizado o estudo, se era universidade privada ou público? E 3, quais as causas dos óbitos? Essas foram as perguntas que a Márcia colocou para ti, Robertinha. Eram diferentes origens, né? Tinha a pacientinha do PS. Tem a tabela 1, tá? Ele diz de onde era pronto-socorro. Eu lembro pronto-socorro, centro cirúrgico, tinha mais transferência de outras UTIs. Ele não fala, eram os critérios das admissões, né? Ele não fala sobre qual era o perfil, se era acadêmico, privado ou público. Eu realmente não encontrei essa informação. É só uma outra coisa que eu não sei se vocês leram, porque eu acabei lendo os protocolos, então eu já não lembro mais do que aonde eu li o quê. Mas eles mudaram, teve um conserto no protocolo, teve um amendment, uma correção do protocolo, que eles mudaram o critério para melhorar o recrutamento. Então, no começo do trabalho, eles não aceitavam
quando o paciente já tinha recebido mais de 500 ml de qualquer volume, acho que era 500 ml, e depois eles aceitam. E isso piora a contaminação, mas parece que contaminação, assim, acho que é meio comum nesse tipo de estudo. Mas também teve isso, teve esse conserto para tentar conseguir o N. Eu acho que foi esse. Faltou responder alguma? Da Márcia? A mortalidade era mortalidade geral. Isso. Era geral, qualquer mortalidade. Não, ele não entrou em detalhes depois, não. Era qualquer causa. Vivian Amaral, por favor. Não, eu só queria fazer um comentário, na verdade. Quando vocês falam de não inferioridade, é muito difícil você colocar um estudo de não inferioridade se você tem a questão do custo, né? O Plasma-Light é muito mais caro que o soro, e se você prova que ele não é inferior, não muda nada na prática das pessoas. Acho que tem essa questão do custo. Você tem que ter uma vantagem que não seja estatística para você dizer que é interessante você fazer uma não inferioridade, né? E nesse caso você tem esse grande problema de custo. E acho que também isso se reflete do porquê que alguém patrocinou esse estudo, porque foi a Baxter. Ninguém em sã consciência, nenhum governo patrocinaria depois de todas as evidências anteriores. É só isso. Não, parece que teve uma grana do governo deles lá, dessa George Institute, e da grana da Austrália. Parece, não sei, eu vi no podcast, assim, é um nível de evidência podcast. O cara falou que ele foi na Baxter porque ele precisava cegar. Mas, né, cada história. Mas eu acho que... Isso é o que ele te contou, né? E é famosíssimo o que ele te contou, exatamente. Não, tá lá, mas, cara, ficou muito sem poder, assim, foi... Não sei, ele pôs a conta do Covid, mas não sei até que ponto, não. Eu acho que passou muito longe, sabe? Perfeito. Mais dúvidas, questões? Vivem alguma coisa a mais, Vi? Não, por mim tá ótimo, acho que foi ótima a discussão, Roberta. Você é muito didática, vai ser Muito. difícil a gente conseguir manter esse nível de didática que você colocou. Foi excelente, obrigada. Obrigada por ter se disposto a fazer e já começar nessa nossa ideia maluca, né, Thiago? E sinta-se sempre convidada para as nossas reuniões. Ave Maria. E aí, pessoal, algum outro comentário, alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui? A ideia é essa, sim. A ideia é a gente ir conversando, fala um pouco de uma coisinha diferente. Por exemplo, o João levantou a bola da não inferioridade para a gente, aí a gente já falou bastante dessa questão da não inferioridade, a gente trouxe alguns conceitos, tal, mas a ideia justamente é essa, da gente ir devagarinho, construindo e consolidando conhecimento aí em metodologia e análise crítica dos artigos. Não se acanhe. Não sei, assim, dar uma opinada. Eu achei que no final essa análise desse trabalho foi mais complicada do que quando eu bati o olho. Eu tentei limpar, mas eu acho que para começar, não sei, eu acho que quem tem pouca vai ser muito. Eu fiquei com medo de ser muito pesado, porque se você não tem muita familiaridade, é muita informação. Eu acho que a gente tem que pensar, não sei, estou me metendo aí, mas pensar numa sequência para ir crescendo essa informação lenta, que é muita, que a gente está acostumado, eu acho. Acho que tem algumas pessoas que estão acostumadas aqui entre nós, mas eu acho que isso, né, não é. Acho que a gente tem que começar devagar. Assim. Não sei, minha opinião. A Jaqueline mandou uma perguntinha ali. O que este estudo mudou na prática clínica de vocês? Teve algum impacto? Robertinha, eu quero comentar sobre essa pergunta depois. Eu sou anestesista de transplante de rim, então... Então, eu acho que não, eu acho que a gente está olhando para essa ótica de fluido do lado, a gente está olhando do jeito errado, a gente, tipo humanidade. Eu acho que a gente vai continuar, a gente está fazendo os mesmos erros de cada trabalho, assim. Claro, a gente aprende com eles e tal, a gente tem uma database gigante, mas é isso, por que o laboratório, por que a bancada dá um resultado, né, e a clínica dá um tão diferente? Eu acho que é volume por peso, eu acho que tem a ver com quantidade e o tempo. E não, eu acho que não muda. Eu sei que tem esse perfil eletrolítico diferente, né?
de cloreto e acidose, mas eu acho que a pergunta é até que ponto isso realmente muda? Até que ponto um organismo saudável não vai reverter isso? Eu acho que, no fundo, é isso que todo mundo quer saber, né? Que o soro fisiológico vai dar mais cloro, vai dar uma vasoconstrição renal lá, beleza. Mas o rim é feito para consertar isso. Então, eu quero saber até que ponto isso interfere mesmo nas outras populações, mas eu não sei se por desfecho. Então, e assim, também a gente está contaminado com a história de usar menos fluido, e todo mundo prefere o balanceado, mesmo não tendo para tudo uma evidência tão forte assim, sabe? Eu acho que existe uma tendência, claro, existe, mas não mudou a minha vida, não. Ainda mais com esse poder de 4%. Eu concordo contigo, Robertinha. Inclusive, assim, na época que saiu esse estudo, o pessoal do Bora Online, eu gosto muito de ler, e é bom que assim, a gente vai também soltando coisas aqui, né? Dicas para a galera também e tal. Então, tem um site chamado Bora Online, que eles fazem uma análise dos artigos científicos dentro da terapia intensiva, toda vez que saem os artigos assim. E na época que saiu o Plus, eu me lembro que eu dei uma lida no Bora Online, e aí, assim, no final, o autor da revisão, ele escreve da seguinte forma: ok, assim, não muda, né? Não muda a vida esse artigo, mas já que sabendo que o intervalo de confiança ele foi um intervalo de confiança muito grande, mesmo assim eu prefiro manter usando o Plasma Light do que uma solução salina em pacientes não neurológicos, né? Ou seja, eles acabam, hoje em dia, acaba que uma prática em países de primeiro mundo, isso também, quando a gente vai para a literatura de trauma craniano, né? Muitas vezes o pessoal acaba diferenciando um pouco, se você está em país de primeiro mundo, tente fazer determinada coisa, se você está em país de terceiro mundo ou em desenvolvimento, enfim, você tenta fazer uma determinada intervenção. Hoje em dia, lá fora, na gringa, o povo gosta muito do Plasma Light, né? E nos grandes hospitais privados, porque o Plasma Light é caro, é caríssimo. E, assim, acaba que, assim, hoje a gente sabe, todos os estudos, pelo menos, têm mostrado, a princípio, que a solução salina tem o mesmo desfecho, e acaba preferindo a salina apenas para paciente que a gente tem um alvo de sódio maior, né? Então, assim, acaba que esse acabou sendo, por exemplo, a opinião do autor da revisão do Bora Online. Então, assim, só para a gente ter essa ideia, de fato, concordo que isso não muda a nossa prática. Eu acho que para qualquer ressuscitação, está mostrado para a gente aí, para qualquer tipo. Veja, foram 4 litros em média, né? A gente tem que lembrar. Galera, foi 4 litros em média de volume que foi dado para esses pacientes. Então, é bastante volume, né? Volume que às vezes a gente ressuscita até cetoacidose diabética, assim. 4 litros para a gente hoje em dia não é. Lá atrás a gente já achava, às vezes, pouco, mas hoje em dia já é uma quantidade considerável. Então, eu acredito que está bem mostrado para a gente aí, ok, que a gente teve um problema grande de validade interna. Mas é isso, assim, o benefício seria muito pequeno. Então, concordo, vou na linha de Robertinha, de que, de fato, não muda muito a nossa prática hoje. Boa e velha salina que a gente tem disponível do SUS, vai bem, obrigado. Acho que Márcia teve um comentário lá depois. Impossível usar o medicamento com custo dos Plasma Light, isso aí. Roberta elogiando, parabéns. Minha co-orientadora, no caso, co-orientadora de Roberta Vieira, né? Que está. De Roberta Vieira, não, de Roberta, da nossa outra Roberta, Robertona, está ali. E Márcia colocou também, vocês poderiam fazer uma sessão sobre azul de metileno no choque vasoplégico pós-cardíaco. Vixe Maria, esse tá anotada a sugestão, mas esse azul de metileno é bem interessante. Algum mais, pessoal? Algum mais comentário, pergunta? É isso, então? Então, vou dar boa noite para vocês. Agora, gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da UTI Cirúrgica, a participação de Roberta, de Robertinha Vieira. Eu, Roberta e Vivian estamos ajudando a coordenar aí esses Journal Clubs. Os próximos seremos nós que vamos nos desafiar a manter o padrão, né, Vi? Para manter esse padrão aqui, que vai ser difícil, mas brigadão, Roberta, foi maravilhoso. Pô, gente, obrigada por me chamar. Eu vou estar no próximo. Vamos trocar ideia e crescer junto. Vamos nessa.
Boa noite, pessoal, então, a todos vocês. Tenham uma boa semana aí. Bom resto de semana. Tchau, tchau.